eu de início eu continuei fazendo química de carboidrato, porque vinha lá do NT e essa química acabou acabando lá no NT e eu vim com ela. E eu ainda tinha também alguns alunos de mestrado que que a gente que a UF não tinha pós-graduação, né, ela não É tinha nem verdade. ela não tinha pós-graduação. Ah, tinham 2 professores 3 professores que eram professores, assim, da química orgânica que estavam mais fazendo alguma coisa de pesquisa, que é a professora Cecília, a professora Alice e o professor Gilberto. São as 3 pessoas que estavam ali, de frente, começando a querer montar um grupo que fazia pesquisa na química orgânica, né. Então, eu não tinha aí eu comecei a pegar alunos de lá e levar ou para o IPPN ou para o Instituto de Química, ou para Rural. Eles faziam prova lá e depois faziam a tese e a dissertação comigo e o Instituto de Química deixava, o IPPN deixava, eu orientava. É claro que tudo que a gente publicava, os créditos iam lá para o IPPN, para o FRJ. A Sabrina, que é a coordenadora de pós-graduação, aí do Instituto de Química, ela foi minha aluna de doutorado, mas toda a tese dela foi feita na UF, toda. Verdade. Toda a tese dela foi feita na UF, né, então ela, era do Instituto de Química, mas trabalhava lá na UF. E isso foi levando, eu depois comecei a ver que eu precisava ampliar meu espectro de síntese, né, mas anteriormente a isso, eu já vinha fazendo algumas injunções de algumas coisas, fazendo alguns trabalhos. Quando eu estava no INT, eu organizei o BIMOS, o quarto Sim, BIMOS. é verdade, é verdade. E quem foram as pessoas que eram da comissão que me ajudava no BIMOS? Otávio, Paulão, Roque. Os 2 antecessores desse podcast aí É eram as verdade. pessoas-chave na montagem que nós fizemos em Teresópolis, né. Antes do BIMOS, nós montamos a uma sequência de seminários de síntese orgânica no Rio de Janeiro, onde o Pili veio dar seminários, várias pessoas nós convidamos, nós fazíamos cartazes e colocávamos cartazes nos locais para virem assistir seminários de ciência orgânica. Normalmente eu fazia esse seminário, que pagava tudo era o INT pagava a passagem, pagava tudo, né, e a gente fazia isso lá no auditório do INT. E a história do Mimós veio a partir disso aí, veio a história do Mimós, a gente começou a fortalecer um pouquinho mais as coisas de síntese no Rio de Janeiro. A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. The size of things? It's a matter of perspective. Like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable.
Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We help to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Acelere suas pesquisas com os melhores produtos químicos. Acesse sigmaldes.com.br/chemstock e use o código promocional TWV no seu carrinho de compras para aproveitar até 72% de desconto. Não perca as ofertas exclusivas da Chemstock 2025, uma iniciativa da Merck para apoiar a comunidade científica brasileira. No episódio de hoje, da série especial do Pipeline Brasil sobre as memórias da síntese orgânica no Brasil, recebemos o nome central dessa trajetória, o professor Vítor Francisco Ferreira, da Universidade Federal Fluminense. Com uma carreira marcada pela excelência científica, pela formação de geração de pesquisadores e por uma atuação decisiva na consolidação institucional da química no país, o professor Vítor é uma das vozes mais representativas da síntese orgânica brasileira. Ao longo da conversa, ele revisita sua formação na UFRJ, sua passagem pelo então Centro de Pesquisa de Produtos Naturais, hoje IPPN, o doutorado pleno nos Estados Unidos e o retorno ao Brasil em um momento em que fazer ciência exigia não apenas competência, mas também coragem, criatividade e enorme capacidade de construção. O episódio revela bastidores valiosos de uma geração que ajudou a estruturar a química orgânica nacional em condições muito diferentes das atuais. Além da produção científica e da formação de alunos, sua atuação extrapolou o laboratório. O episódio aborda seu papel na Sociedade Brasileira de Química, da qual foi vice-presidente e presidente, a sua contribuição estratégica dentro da FAPERJ, participando de um período importante de retomada e fortalecimento do financiamento à ciência e à infraestrutura de pesquisa no Estado. Mais do que revisitar uma carreira, esta conversa oferece uma reflexão profunda sobre liderança científica, formação de grupos de pesquisa, compromisso institucional e os caminhos futuros da química orgânica, incluindo temas como sustentabilidade, química verde e o papel da ciência diante dos grandes desafios contemporâneos. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast Pipeline Brasil, agora nessa série especial a respeito da história da síntese orgânica no Brasil, e hoje nós temos o prazer de poder conversar e ouvir um pouco das histórias do professor Vítor Ferreira, da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, te agradeço pela oportunidade de estar aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre a evolução da síntese no Brasil, o nosso passado, o nosso presente, o que a gente espera aí para os próximos anos. Hoje também, como sempre, de praxe comigo aqui conversando, a professora Fernanda Gadini, do IPPN UFRJ. Fernanda, mais uma vez, obrigado pela parceria, pela oportunidade, e a palavra está contigo, Fernanda. Obrigada, Rodrigo, é sempre um prazer estar aqui. Olá, pessoal. Obrigada, Vítor, por topar conversar com a gente e contar um pouco da sua história
que vai nos ajudar a contar um pouco a história da síntese orgânica no país, né. Acho que a gente podia já começar, como a gente sempre começa, contando lá no início, né, e perguntando para o Vitor: "Vitor, como é que foi, assim, como é que foi a sua escolha para fazer a graduação na UFRJ? Como é que você escolheu foi a escolha do curso?" Lá no comecinho, conta pra gente. Bom, Rodrigo, e Fernanda, muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui dando esse depoimento. Vou contar coisas que talvez não tenha contado para ninguém, né, que vocês vão talvez porque são coisas que a gente não comenta muito. Mas para dizer a verdade, quando terminei a minha eu quando terminei meu ensino médio, eu fiz uma prova para o, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, e fui aprovado e passei a cursar o CPOR. Me formei em segundo tenente do Exército, fui para a tropa, trabalhei uma época na tropa, na artilharia, especificamente artilharia antiaérea, e fiquei lá um tempo como oficial da do Exército. Mas aquilo era uma coisa que não preenchia, não me preenchia, não me complementava. Então eu decidi fazer vestibular, na época vestibular, decidi fazer vestibular para química. Por que eu não sei exatamente. Por que eu escolhi química e eu não sei, sinceramente. Juro por Deus, eu não consigo, entender a razão por quê. Tantas disciplinas, eu escolhi química, né. E se eu tivesse hoje que escolher, eu escolheria química, mas hoje eu não, são muitos anos depois, né, isso foi em 1976, 70 não, mentira, 1972, né. Bom, aí eu entrei para desculpe aqui, aí eu entrei para Sem o problema. para o instituto, aí eu fiz a opção, na época eram escolas separadas, né, então eu fiz o vestibular para o instituto para química da UFRJ. Só fiz para química da UFRJ, não fiz para mais nenhum outro lugar, só fiz para química, e cada um era um separado, mas só fiz só para a UFRJ. Entrei como em 83 eu entrei como estudante lá no curso de química do Instituto de Química, né, fiquei lá durante 4 anos, terminei meu período regulamentar, conheci muitos professores, muita gente boa, Costa Neto, professora Adelaide, professor Heloísa Biasotto-Mano, Cover, né, foi o meu grande professor de síntese orgânica, né. Nesse período, eu fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo as coisas, mas nesse período eu também lecionava química numa escola privada. Tinha carteira assinada como professor e eu era professor de química. E já nessa época eu comecei a ensinar mais, gostava mais de ensinar química orgânica, era coisa é o que mais eu gostava de ensinar. Logo depois, quando eu terminei minha graduação, eu tinha que tomar uma decisão, o que que eu ia fazer, qual é o tipo de o que que eu ia estudar. Muitas pessoas faziam pós-graduação, não era uma coisa assim tão comum na época, mas era muita gente fazia pós-graduação. E eu decidi fazer pós-graduação. E decidi fazer pós-graduação em química de produtos naturais. Na época tinha um Centro de Pesquisa de Produtos Naturais, CPPN. Que ainda era na Praia Vermelha, né, Vitor? Que era ainda na Praia Vermelha, mas quando eu fui para o CPP, já tinha mudado, lá para aquele prédio onde tinha a bioquímica, né, e já estava ali, já estava se instalando, tinha coisas ainda lá, mas estava se instalando, assim como lá na UFRJ, quando eu entrei, então tinha gente mudando da Praia Vermelha para a Ilha do Fundão. Então, aí eu fui fazer o curso de nivelamento, né, e fiz o curso de nivelamento, e por incrível que pareça, né, não é coincidência, o antecessor desse podcast, que foi o professor Carlos Roque, foi meu colega de turma. Nós fizemos provas juntas. Caramba, Ele ele que foi o legal. primeiro lugar da turma, eu fui o terceiro lugar, dos 9 que foram aprovados. E aí eu fiquei passei, fui cursar disciplina com o professor Walter Moz,
vários professores. O Ângelo chegou a ser meu professor de infravermelho, o Eliezer foi Caramba, professor de estereoquímica. que legal. Essas pessoas eu conheci, Richard Pint, o Jaime Rabi era professor na época da microbiológica, era professor de lá, e o Afonso do Prado Seara era professor também lá Sim. no CPPN, né. Continuava sendo aquele auditório Paulo da Silva Lacaz, continuava sendo auditório lá, aquele auditório existe lá desde aquela época. Eu estudei lá naquele auditório, fiz minha defesa de tese de dissertação de mestrado naquele auditório. E aí Ô, ô, ô Vitor, só um parêntese. Algum motivo especial de você não ter seguido no mestrado no Instituto de Química e ter optado para o IPPN? A química de produtos naturais, naquela época, já te chamava a atenção? é, eu fui para lá por causa do interesse em química de produtos naturais. Eu gostava de produtos naturais, eu gostava daquelas histórias que o Walter Moss contava nos seminários dele sobre as plantas, o descobrimento das plantas, a etnobotânica, eu gostava daquilo. Depois eu passei a ver a coisa de uma outra maneira, mas eu não no início eu fiquei muito encantado com aquele tipo de pesquisa, que me parecia ser uma coisa mais natural, mais aplicada, e produtos naturais sempre foi o carro-chefe do Brasil. Antes da síntese orgânica, a química de produtos naturais era a química do Brasil. O Brasil floresceu com a química de produtos naturais. E aí, quando eu entrei lá para o CPPN, né, eu verifiquei o seguinte: quem é que eu ia escolher como orientador, né? Quem é o que eu escolheria como orientador? Tinha o professor Walter Moss, tinha o professor Ângelo da Cunha Pinto, tinha o professor Jaime Rabi, tinha vários professores. Por exemplo, o Roque escolheu o professor Jaime Rabi para ser orientador dele de mestrado. Eu escolhi um jovem professor que tinha saído do Instituto de Química, foi o professor Antônio Ventura Pinto. Ele ainda não tinha orientado nenhum mestrado, ele tinha uma aluna de mestrado, mas ainda não tinha nenhum mestrado orientado. Eu fui o primeiro aluno a defender a dissertação de mestrado com o Ventura. Caramba, que legal. E eu gostava daquela química que ele fazia e fizemos um bom trabalho, né, e eu gostei muito, foi uma época que e o meu maior sonho, talvez isso eu nunca tenha contado para ninguém, mas o maior sonho da minha vida era ser professor do CPPN e do IPPN. Esse era o meu sonho. Nunca realizei, mas esse era o meu sonho, né. Aquele negócio, aquela imagem que você faz daquele local, aquele local era um local Sim, mágico, com vários professores estrangeiros, com máquinas de fronteira, com pessoas falando, linguagens de ciência muito bem feita, muito bem trabalhado, eram pessoas, tinha a professora Terezinha, e muitos outros professores. Mas lá não tinha doutorado. Lá não tinha doutorado, lá não tinha doutorado. Então, o meu primeiro trabalho de síntese orgânica foi feito com o trabalho que eu fiz no CPPN. O meu primeiro trabalho de síntese, que foi publicado em 1980. Eu terminei minha tese em 1980 e fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado em 1980. Mas meu primeiro trabalho, meus 2 primeiros trabalhos foram com trabalhos que eu fiz no CPPN. Então esses foram os meus 2 primeiros trabalhos, e era trabalho de síntese. E um trabalho muito interessante, que é um trabalho que envolvia, reação de heterodiesalder molecular e intermolecular, que na época foi que legal, criticado, a banca criticou, dizendo que o mecanismo não era aquele, e eu estava absolutamente correto depois com os trabalhos que vieram depois, que que mostraram que legal, aquele era o mecanismo correto. Mas isso é que uma outra legal. história, né. Quem foi da minha banca o ainda está vivo, então por isso um já morreu, mas os 2 outros já morreu, o Ventura morreu e o Benjamin Gilbert também faleceu. Mas aí então eu queria fazer o doutorado, né. Então um dia eu cheguei para o professor Walter Moss. Só um segundo, Vitor. Não era comum, me corrija se eu estiver enganado, né, fazer essa opção para um doutorado pleno
fora do Brasil, até porque eu acho que a comunicação não era tão simples com os orientadores externos como é agora, né? A gente tem um contato muito mais diário com os colaboradores internacionais e etc. Como é que foi essa negociação, essa decisão? E assim, eu admiro demais essa sua decisão na década de 80 de se desprender completamente do Brasil para fazer um doutorado pleno fora do país. E eu acho que assim, são poucos os casos, né, que a gente tem nessa época de doutorado pleno fora. Como é que foi tomar essa decisão? Como é que foi esse arranjo? Conta um pouquinho aí dos bastidores de como é que você conseguiu arquitetar tudo isso para poder fazer seu doutorado lá fora. Olha, foi o seguinte, eu quando estava para terminar minha tese, minha dissertação de mestrado, eu comecei a pensar o que fazer depois. Eu sempre perguntei, a minha pergunta é sempre o que fazer agora? Terminei a graduação, o que fazer agora? Terminei o mestrado, o que fazer agora? Então, meu mestrado já estava encaminhado, eu já estava com a minha dissertação já praticamente digitada, tudo mais ou menos pronto. Era um bom trabalho, eu tinha certeza que a dissertação ia ser aprovada sem problema nenhum. Eu cheguei para o professor Walter Mois e disse para o professor Walter Mois o seguinte: "Professor, eu gostaria de fazer o doutorado, mas queria fazer fora do Brasil". O professor Walter Mois me perguntou: "Que língua que você quer fazer o teu doutorado?". Eu falei: "Não, eu só sei inglês, eu fiz curso de inglês no CCA, só sei inglês, então tem que ser no país que fala inglês". "Não tem problema, eu vou te arranjar um orientador e uma bolsa para você fazer o doutorado". Então, o professor Walter Mois escolheu o professor Ernest Venkert, que ele já conhecia, porque o professor Venkert veio várias vezes ao Brasil e tinha uma relação Legal. com com o Walter Mois, com o Raimundo Braz, com o Otto Gottlieb. Inclusive eu escrevi um artigo na na Química Nova sobre a correlação, como é que o professor como é que o professor Venkert veio parar aqui no Brasil. Ah, que Todo legal. mundo gostava muito das aulas do professor Venkert, que o professor Venkert dava aula no quadro negro, ele começava no canto do quadro negro e terminava no outro canto do quadro negro. Quem conheceu ele também foi o Otávio. O Otávio conhecia o professor Venkert, né. Legal, legal. Não Ele conhecia o sabia disso. professor Venkert. Então o professor Venkert já tinha vindo aqui no Brasil, já tinha uma relação com o professor Gottlieb, com o professor, eh Walter Mois, e o professor Walter Mois escreveu para ele me Vitor, recomendando que eu fosse fazer você o já tinha, encontrado com ele, conversado ou não? Você estava indo só pela indicação do Walter. nunca, Legal. nunca conversei com o professor Venkert antes de chegar nos Estados Unidos. Quer dizer, na E época também só era só era tudo por carta. essa ressalva que eu ia fazer para o pessoal mais novo, quando o professor Vitor fala que o professor Walter Mori escreveu não é um e-mail, não é um Não foi um WhatsApp, e-mail. é Não, uma carta. Ou seja, leva tempo para chegar, leva tempo para voltar, tem essa ressalva. e aí, é bom, eu, nunca tinha conversado com o professor Beckett, eu olhei as coisas da literatura que ele fazia síntese de alcaloide, síntese de terpenos, era essa a linha de trabalho dele, né. Fazia alguma coisa também em acoplamento cruzado com níquel, né, que ele Ó, usava níquel, fazia reação de níquel, inclusive eu tenho alguns artigos publicados com o Venkert, que era sobre acoplamento cruzado usando, tióis e níquel, né, a gente fazia acoplamento que cruzado. legal. E fizemos síntese de terpenos, alguns terpenos, usando acoplamento cruzado com níquel. Na época que níquel não se falava muito em paládio, não se falava muito em acoplamento cruzado. Negishi era uma coisa, assim, nova, todo mundo fala negishi, não existia sonogashira, não existia nada dessas coisas, né. Tanto que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu dei um curso de organometálico de transição no IPPN, eu dei um curso. Os alunos desse curso foi Paulão, várias pessoas, porque era uma técnica muito, muito nova. Paulão, Sérgio Pinheiro, foram alunos desse Sim. curso, fizeram essa disciplina. A Florence também fez essa disciplina de organometálico de transição, que é mostrando como que se faz todo organometálico de transição, como é que eles fazem os acoplamentos.
Na época, os acoplamentos que existiam, né, acoplamento de Kumada, de guiche, depois, foi se espalhando isso por aí. Mas então o professor Venkert escreveu para ele, ele me aceitou, o professor Walter Moz escreveu para ele, ele me aceitou, o professor Walter Moz escreveu para o CNPq, sei lá como, ele era uma pessoa bastante influente e conseguiu a bolsa. Uma bolsa de doutorado pleno. Ele conseguiu a bolsa, ele conseguiu o orientador, ele conseguiu a universidade, ele conseguiu absolutamente tudo. Tanto que a minha tese de doutorado é dedicada a ele. Eu dediquei minha tese de doutorado lá nos Estados Unidos, lá na Universidade da Califórnia, ao professor Vick. Na realidade, eu ia para a Universidade de Rice, mas o Venkert mudou para a Universidade da Califórnia, eu acabei tendo que mudar para a Universidade da Califórnia também, antes de ir para o Texas. Então foi Venkert, foi o professor Walter Mois que fez tudo isso. Ele foi o cara que apostou em mim, vamos dizer assim. Se tem que apostar em alguém, o professor Walter Mois apostou em mim, eu dediquei minha tese para ele. Eu fui lá, fiz um trabalho, publiquei vários trabalhos com o professor Venkert, e o professor Venkert, quando eu fui embora, me convidou para ficar lá nos Estados Unidos, fazendo pós-doutorado lá com ele. Mas eu não podia fazer isso porque eu tinha um compromisso com o CNPq. O CNPq, você tem aquele compromisso de você retornar e passar para pelo menos o mesmo tempo que você passou lá fora, passar aqui no Brasil. E eu fiz isso, voltei, defendi minha tese com 3 anos, 11 meses e 17 dias. Foi exatamente esse o tempo que eu levei. Aí Ô, voltei. Vitor, Pode falar. conta um pouquinho, antes de você já contar a sua volta, conta um pouquinho como é que foi essa experiência de chegar depois de um mestrado aqui para fazer um doutorado pleno no início dos anos 80 nos Estados Unidos, Califórnia. Como é que era o ambiente lá? Como é que foi para você essa experiência? Como eram as diferenças ou as semelhanças? O que é que você viu dessa experiência? Bom, a primeira coisa que eu notei de diferente, né, é que as pessoas lá trabalham muito. Toda semana, sábado, domingo, era uma regra, assim, bastante dura, né, de trabalho. Tinha tudo. Eu pedi um reagente na Aldrich e no dia seguinte estava na porta do laboratório o reagente. Todo mundo do grupo tinha uma tarefa, né. Durante uma época até eu fiquei responsável por fazer as ordens, os pedidos na Aldrich. Essa era uma coisa, você pensava em fazer alguma coisa, no dia seguinte o reagente estava na porta do teu laboratório para você fazer tua pesquisa, né. E era um grupo de altíssimo nível. O professor Venkert foi aluno do Woodward, ele foi Olha, aluno do Woodward, então ele tinha uma formação, assim, bastante sólida. Eu nunca conheci uma pessoa que soubesse mais química do que o professor Venkert naquela época. Nunca, nunca. Ele sabia tudo, tudo, tudo de mecanismo, tudo de síntese. Ele deu 2 cursos de síntese orgânica lá. Eu fiz valendo crédito, que eu precisava fazer valendo crédito, e ele deu um curso inteiro sobre síntese de alcaloides. Eu fiz o curso com caramba. ele. Depois ele deu um segundo curso de síntese orgânica, eu perguntei para ele: "Professor, o senhor vai dar o que nesse segundo curso de síntese?" Vou dar sobre terpeno". Eu fiz de novo o curso, não valia crédito, mas eu fiz de novo o curso de síntese de terpeno. Ele deu o curso inteiro só falando em síntese orgânica, mas usando terpeno como motivação para toda a síntese. Então ele começava a aula, nunca usou uma transparência, Caramba. nunca usou uma transparência. Ele Tudo no começava a quadro. desenhar as moléculas, tudo no quadro negro. Ele começava a desenhar as moléculas, e ele ia desenhando, 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 desenhando. E aí no final do final do curso ele tinha terminado lá embaixo e ele mostrava as reações, discutir os mecanismos das reações e a abordagem que foi feita para aquele determinado tipo de transformação. A outra pessoa que foi importantíssima em ciência orgânica para mim foi o professor Cover. Eu ainda tenho o caderno de síntese que eu usei quando o professor Cover deu a aula. Eu continuo tendo, eu não consegui me Caramba. desfazer desse caderno. Eu tenho esse caderno ainda do professor Cover, que também dava aula no quadro negro, dava aula no quadro negro, falava e desenhava, e eu anotava as coisas todas, né. E agora, quantas pessoas que estavam naquele grupo, eu tive muita sorte, porque era um grupo muito bom
de pessoas muito, muito boa. Eles eram o Thomas Arrhenius, que era neto do Thomas Arrhenius que ganhou o prêmio Nobel, Que né. legal. Então, era um grupo muito, muito bom, muito legal. Eu continuo tendo amigos que eu escrevo diariamente que fizeram doutorado comigo lá na Universidade da Califórnia. Obviamente eu tive muitas dificuldades com a língua, o melhor que você possa fazer, de entender, de fazer curso e fazer TOEFL, essas coisas todinha, não te habilita 100% a você chegar lá e sair navegando que nem depois de algum tempo eu consegui passar por cima disso tudo e fui embora. Mas no início foi muito difícil você chegar a fazer uma prova de físico-química com o dicionário do lado, para você É, tentar entender que palavras, algumas palavras lá, que você não sabia o que que tinha naquelas palavras, algumas palavras estranhas, né. Fui levando, fui levando, fui levando, eu consegui terminar bem o doutorado, ganhei o prêmio internacional dado pelo departamento de química como melhor aluno estrangeiro de 19 que de legal. 1980, que eles chamam de Hart Memorial Award. Ganhei esse prêmio porque terminei toda o meu curso de doutorado, o máximo, 4, né, o Grade Point Average, GPA é 4 o máximo, né, eu fiquei com 3,95, só tirei B em uma disciplina, e aí eles me deram isso aí. Então, a minha experiência lá foi ótima, ótima, ótima. Aí eu aprendi muito, minha química subiu, assim, de um nível, de um patamar para outro patamar. Só cortando paralelamente a isso, no outro lado da Califórnia, Stanford, estava o rock. É verdade. E aí de vez em quando eu ia na casa do rock, em São Francisco, ele ia na minha casa em San Diego. Essa amizade com o rock vem lá de tempos. Eu fui fazer o doutorado, logo depois ele foi fazer o doutorado também, fez um Sim. belíssimo doutorado também, e a gente é amigo até hoje, somos amigos até hoje. Ele foi para Campinas. Bom, e aí, o que que fazer depois do doutorado, né, qual É, era você a você volta para o Brasil, Vitor, você volta para o Brasil em 84, mais ou menos, não é isso? 84, botei 84. E e se eu não estiver enganado, você entra na UF em 86. Exato, E aí exato, exato. tem um período aí, Tem um gap aí. como é que é voltar para o Brasil e falar assim: "Cara, e agora, né? Que eu falo? Eu sei química pra cacete, mas eu preciso pagar as contas, o que que eu faço da minha vida? Como é que eu me coloco dentro desse cenário? Como é que foi isso?" Bom, novamente entra o professor Walter Moore na minha vida, né, e ele conseguiu uma bolsa para mim, para trabalhar no IPPN, uma bolsa de recém-doutor. Existia essa Ok. bolsa do CNPq de recém-doutor. Então eu voltei para o IPPN e fiquei junto com o Ventura, no laboratório do Ventura, trabalhando com o Ventura, ele me cedeu uma bancadazinha, e ali eu já comecei a orientar minha primeira aluna de mestrado, que foi a Suzana, que se aposentou, estava na Universidade Federal de Mato Grosso, né. Então ali eu comecei a orientar minha primeira aluna de mestrado, e comecei a fazer química. Na época, voltei para química de naftoquinonas, que era o que o Ventura fazia e o que eu estava ajudando lá no laboratório, então fazia também. Aí eu fiquei ali, né, e logo em 85, se não me engano, foi 85, se aplicou para o doutorado no IPPN. E eu entrei no corpo docente do primeiro curso de doutorado do IPPN. Caraca, que legal. Entrei nesse primeiro curso. E eu fiquei ali, mas aquilo ali era uma bolsa de mais ou menos um ano, né, era um ano, né. Então eu fiquei ali naquela situação, né, minha esposa ficou grávida, eu não tinha muita coisa, tinha uma bolsa, não tinha muita segurança nem nada, e aí apareceu uma oportunidade, rapaz, uma coisa incrível, incrível. Minha vida é feita de fatos incríveis, mas esse é um fato incrível. Eu comecei a procurar emprego, né, comecei a procurar emprego. Que ele já estava numa situação que a minha bolsa ia terminar em 85 e eu precisava, de emprego, trabalhar. E aí eu abri um jornal que existia na época, eu não sei se ainda existe, chamava O Balcão.
Não sei também se existe ainda. O Balcão era um jornal que as pessoas anunciavam coisas, anunciavam com venda de carro, venda de bicicleta, venda de máquina de lavar, venda de geladeira, venda disso, venda aquilo, venda aquilo. Era um jornal chamado Balcão, saía uma vez por semana, o Balcão. Eu comprei o Balcão para procurar emprego, e lá eu ofereci o emprego também. O que que eu vejo escrito no balcão? Procura-se químico orgânico sintético. Qual a Sensacional. probabilidade de abrir um jornal que vende coisa de alguém procurando um químico orgânico sintético? Mas não dizia quem, não dizia de onde, me dizia mandar o currículo para essa caixa postal aqui. Eu falei assim: "Poxa, alguém procurando um químico orgânico sintético. Eu sou um químico orgânico sintético, estou sem emprego, é esse que eu vou mandar". Peguei meu currículo, fiz meu currículo, botei lá, botei no correio, mandei para lá. E quem tinha feito, e da onde é que era esse local? Era do Instituto Nacional de Tecnologia. Mas não foi o Instituto Nacional de Tecnologia não foi o Instituto Nacional de Tecnologia que botou esse anúncio. Foi uma professora daí da UFRJ chamada Lúcia Moreira Paiva. Essa professora era chefe de um setor chamado de sucroquímica. Setor chamado de sucroquímica. E ela, do bolso dela, resolveu botar um anúncio procurando um químico orgânico sintético, ela queria um químico orgânico sintético para o setor dela. Caramba! Aí me chamaram, olharam lá meu currículo, o chefe da divisão era o Coelho, né? Esqueci o primeiro nome dele. Afonso Coelho, não é? Rodrigo Coelho. Ele era muito amigo do Walter Amós, era muito amigo do Peter Seidel, era muito amigo de várias pessoas. E ele olhou lá o meu currículo junto com a Lúcia e resolveram me chamar. Me chamaram lá, pediram para me dar um seminário. Então eu fui lá e dei um seminário de síntese orgânica, né? Não tinha nada a ver com carboidrato nem nada. E aí eles falaram: "Bom, nós vamos te contratar". Na época era carteira assinada, não tinha concurso, não tinha nada, era carteira assinada. Foi antes de 88, quando eu me tornei de seletista para estatutário, mas era carteira assinada. Tá bom. Aí ele falou assim: "Ah, o setor que você vai trabalhar é um setor de carboidrato". Eu disse para o Coelho assim: "Ô, doutor Coelho, olha só, eu não sei nada de carboidrato, nada, nada". Ele falou: "Não tem problema não, você aprende. Faz o seguinte, dá um curso de carboidrato para o resto do pessoal do setor". Juro, foi dessa maneira. E aí eu, É uma pô, boa fui lá, maneira de aprender, né, Vitor? montei uma apostila de carboidrato que eu ainda tenho até hoje. Acabei publicando vários trabalhos daquela apostila, daquele material que eu fui pesquisando, pesquisa aqui, pesquisa dali, escreve daqui, desenho dali, e não tinha computador, não tinha nada naquela época, né? Tudo Até era vou fazer aqui parênteses, que durante muito tempo, para fazer soquetal, eu usava o procedimento que você publicou na Química Nova, não me engano, que fazia a proteção do manitol, depois fazia a clivagem a clivagem. oxidativa. Pô, aquilo é Verdade, fantástico. E é eu verdade. sempre uso o procedimento que você descreveu lá na Química Nova e, ó, fantástico. Então, aí eu fui lá pro INT, eu ainda tinha aquela minha aluna de mestrado que estava lá no NPPN, né? Ela ficou lá, continuou trabalhando até que defendeu a dissertação dela. Eu fui lá pro INT, né? E comecei a trabalhar no setor de sucroquímica. Logo depois eu desenvolvi uma patente de hidrólise da sacarose usando dióxido de carbono, que foi patenteada, que foi vendida a patente para uma outra empresa lá que foi lá e comprou, que a gente não usava ácido, né? E o ácido que você usava é o CO2 dissolvido e sob pressão. Aproveitei e fui orientando alguns alunos, fui pegando alguns alunos de lá e fui orientando. ah, ah, Aí pelo IPPN ou então pelo Instituto de Química, né. Bom, disso aí, eu fiquei no INT até 1991, e no INT até 1998. Eu era 40 horas, não era DE. Em 86, eu, eu encontrei um professor, que já faleceu, né, e ele disse assim: "Poxa, nós estamos, fazendo um concurso para professor visitante lá na UF".
Falei: "Pô, cara, mas eu nunca fui na UF, não sei nem como é que faz para ir lá". O nome desse professor é professor Elídio, né. Aí fui lá, fiz o concurso, passei em primeiro lugar e fiquei como professor visitante. Mas ele era um professor visitante e depois eles descobriram que esse professor visitante era um negócio meio esquisito, que eu poderia porque depois quando eu entrei, depois passou para estatutário, eu virei estatutário, aí então eu virei um professor visitante ad eterno. Podia ficar para o resto da minha vida como professor visitante, 20 horas, né. Aham, aham. Aí, por isso que você disse que minha entrada na UF é 1986, Sim, e sim. realmente é 1986. Eu entrei lá e comecei e lá eu comecei também a fazer coisas, me deram uma disciplina que era de cromatografia, eu falei assim: "Pô, cromatografia não é a minha área, mas tudo bem, vamos lá". E eu acabei dando a disciplina de cromatografia, várias pessoas passaram por essa disciplina, né, eu aprendi muito com essa disciplina, acabei publicando 2 trabalhos de coisas que eu fiz nessa disciplina de qui de cromatografia. Um foi sobre recuperação de sílica gel, que na época era caro pra caramba, a gente recuperava sílica gel, essa foi uma das publicações, e a outra foi, agora eu não lembro, mas agora eu vou lembrar, mas eu esqueci a outra qual foi. A que a gente usou mais, porque durante muitos e muitos anos nós usamos aquele procedimento para fazer purificação de sílica gel. A gente usava sílica gel, purificava, secava, lavava com acetona e tal, e repurificava de novo. Hoje ninguém mais faz isso. Hoje ninguém mais faz esse tipo de coisa. Mas então aí depois eu fui para abriu vaga para professor na UF, porque desde 85 não abria nenhuma vaga para professor nas universidades, porque foi da época que estava o Sarney, e o Sarney proibiu a abertura de Sim. concurso. E aí, em 91 abriu com vaga para professor, eu fiz o concurso e fui aprovado como professor até hoje. E aí daí começa outra história. É, mas aí quando você entra, nesse concurso, vamos dizer assim, de efetivo, né, não mais visitante, mas efetivo, você larga o INT. E aí Larguei o é uma mudança também de posicionamento, né, você tem que estabelecer o seu grupo de pesquisa, você tem que definir sabe, qual é o nicho que você vai atacar. Como é que estava a sua cabeça na época para poder estabelecer isso, as prioridades? Como é que era o financiamento para você poder montar um laboratório, né? Porque esse laboratório de síntese não é um laboratório dos mais, vamos dizer assim, baratos para você manter. Como é que foi essa estruturação, Vitor? Olha, eu de início eu continuei fazendo química de carboidrato, porque vinha lá do NT e essa química acabou acabando lá no NT e eu vim com ela. E eu ainda tinha também alguns alunos de mestrado que a UF não tinha pós-graduação, É ela não verdade, é tinha nem verdade. ela não tinha pós-graduação. Tinham 2 professores, 3 professores, que eram professores, assim, da química orgânica que estavam mais fazendo alguma coisa de pesquisa, que é a professora Cecília, a professora Alice e o professor Gilberto. São as 3 pessoas que estavam ali, de frente, começando a querer montar um grupo que fazia pesquisa na química orgânica, né. Então, eu não tinha aí eu comecei a pegar alunos de lá e levar ou para o IPPN, ou para o Instituto de Química, ou para rural. Eles faziam prova lá e depois faziam a tese e a dissertação comigo e o Instituto de Química deixava, o IPPN deixava, eu orientava. É claro que tudo que a gente publicava, os créditos iam lá para o IPPN, para o FRJ. A Sabrina, que é a coordenadora de pós-graduação, aí do Instituto de Química, ela foi minha aluna de doutorado, mas toda a tese dela foi feita na UF. Verdade. Toda toda a tese dela foi feita na UF, né, então, ela, era do Instituto de Química, mas trabalhava lá na UF. E isso foi levando, eu depois comecei a ver que eu precisava ampliar meu espectro de síntese, mas anteriormente a isso, eu já vinha fazendo algumas injunções de algumas coisas.
fazendo alguns trabalhos. Quando eu estava no INT, eu organizei o BIMOS, o quarto Sim, BIMOS. é verdade, é verdade. E quem foram as pessoas que eram da comissão que me ajudava no BIMOS? Otávio, Paulão, Roque. Os 2 antecessores desse podcast aí É eram as verdade. pessoas-chave da montagem que nós fizemos em Teresópolis, né. Antes do BIMOS, nós montamos a uma sequência de seminários de síntese orgânica no Rio de Janeiro, onde o Pili veio dar seminários, várias Que pessoas nós legal. convidamos, nós fazíamos cartazes e colocávamos cartazes nos locais para virem assistir seminários de ciência orgânica. Normalmente eu fazia esse seminário, que pagava tudo era o INT pagava a passagem, pagava tudo, né, e a gente fazia isso lá no auditório do INT. E a história do Mimós veio a partir disso aí, veio a história do Mimós, a gente começou a fortalecer um pouquinho mais as coisas de síntese no Rio de Janeiro, né, muita gente começou a ver o Rio de uma maneira diferente. A UF é uma história à parte, porque ela começou a fazer síntese orgânica com essas 3 pessoas que eu falei, e depois comigo nós decidimos montar um curso de especialização em síntese orgânica. Não era mestrado, era especialização em síntese orgânica. Já existia o mestrado no IPPN, doutorado no IPPN, no Instituto de Química, na Rural, mas a UF não tinha nada. E nós começamos com esse curso de especialização, que depois acabou dando origem ao mestrado, depois ao doutorado. E aí fomos crescendo, aos pouquinhos fomos crescendo. Mas quando eu cheguei na UF, o que nós tínhamos de equipamento lá era um infravermelho quebrado. Era o que tinha lá para trabalhar. E Mas o e quando laboratório, o laboratório que quando precisava fazer eu ganhei um laboratório que era um banheiro, e nós transformamos aquele banheiro num laboratório. caramba! E E quando muita gente precisava fazer a análise de RMN, Vitor, fazia o quê? E levava para o IPPN para fazer no IPPN ou no IQ, era PPN, isso? no IQ, no IQ, na Rural, ou então na Unicamp, a gente pedia na Unicamp, era meio sufoco, né, mas a gente conseguia, tinha que ter certeza, muita certeza da estrutura. Nós compramos o nosso primeiro infravermelho, ultravioleta, depois nós entramos num projeto da FINEP, e ganhamos um MN de 300, que inclusive já foi, ele já não está mais, ele está funcionando, mas foi para o Paraná, nós damos ele para o Paraná. Depois nós conseguimos, eu consegui num projeto, grande projeto, MN de 500 da Varia, que ainda está funcionando, está lá funcionando. E agora recentemente ganhei da FAPERJ um RMN de 500, para substituir o de 300, mas foi tudo assim, foi tudo andando. Mas Pessoas deve que ser entraram bom, lá né, atrás, Vitor? Mas deve ser bom você, a essa altura da sua carreira, você olhar para trás e poder lembrar da época que você chegou na UF e ver o patamar que a UF alcançou, principalmente, vamos colocar aí na área de química orgânica, né? Deve dar, assim, uma satisfação, né, de poder olhar e ver que você participou disso tudo, que daquela você história foi a toda. força motriz de muitas dessas coisas e que vê que agora a UF, assim, pode, tem total condição de caminhar sozinha e crescer ainda mais, né? Não, sem dúvida nenhuma, eu fico orgulhoso de ver o Instituto de Química com curso de pós-graduação Conceito 6 da CAPES, ter um curso de pós-graduação, mesmo com toda a infraestrutura que estava lá, continua até hoje lá, que o nosso prédio está com 70, dizem 70% pronto há 10 anos com 70% pronto. Me parece uma história igual àquela da perna podre lá Do do hospital hospital universitário. universitário. Estamos lá até hoje esperando que complete o prédio que se possa se habitar. Tinha uma sala lá, junto com a professora Fernanda já se aposentou, eu já saí de lá da química, então muita gente já se aposentou, muita gente que tinha espaço e que brigou por aquele espaço, acabou não levando nada até hoje, né. É. Mas eu fico feliz de ter contribuído com uma história dessa. E é bom, sabe, por causa muita gente não percebe as mudanças que ocorrem no dia a dia na sua instituição. Muita gente olha assim e diz assim:
nunca muda nada. Não é verdade. Se você olhar o Instituto de Química que eu fui para lá, da 1986, para o Instituto de Química da UF lá, agora, você vai ver que mudou muita coisa, né. Nós melhoramos muito, não mudamos só, melhoramos. O IPPN, Sim. o NCPPN era uma coisinha pequenininha, hoje é uma coisa enorme. Tem muitos grupos de pesquisa de fronteira, muitas pessoas qualificadas, e as pessoas têm a mania de ficar dizendo que as coisas nunca mudam. Mudam sim, e mudam para melhor. Muda para melhor. O Instituto Ô, de Vitor, Química, o poder que o Instituto do Instituto de Química é fantástico. eu ia fazer exatamente essa pausa para comentar isso que você está dizendo, né. Como é que é esse porque hoje contando de trás para frente, né, veio laboratório dentro de um banheiro e hoje tudo que se representa, por exemplo, seu grupo de pesquisa, todo o legado, tudo que você construiu na UF. Como é que é é isso, né, as coisas vão mudando e talvez no dia a dia a gente não perceba, mas assim, tem planejamento também, tem. Existe um Tem existe um planejamento, mas eu acho deles, que né. muitas das coisas tem planejamento, mas eu acho que a coisa foi acontecendo assim, tem uma música que eu gosto muito do Chico Buarque, se chama Meu Guri, né, ele foi me levando, eu fui levando, ele foi me levando, eu fui levando, e um dia a gente chega lá, né, a história conta mais ou menos a história de um garoto, né, que foi levando a mãe foi levando, foi levando até o final trágico. Mas é assim, eu não vi o planejamento real. Teve algum planejamento para a gente ter um prédio novo, teve planejamento, teve obra, teve planta, teve tudo, isso foi planejado, mas não se chegou lá ainda. Vamos dizer, foi planejado, mas não se concretizou. E o resto foi acontecendo, as pessoas foram se moldando àquela situação. Você tem que se moldar à situação, não adianta você ficar parado dizendo: "Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada porque eu não tenho nada, então eu não faço nada porque eu não tenho nada e nada tenho". Então, não adianta você ficar assim, você tem que tirar da tua criatividade o melhor que você pode. Né. Lá no início da química do Brasil, a química de produtos naturais era isso. Tinha não tinha tinha gente que trazia sílica escondido em bagagem, com medo de ser pego como se fosse cocaína. O professor Wenger me contou isso. E quando ele vinha aqui para o Brasil, o que pediam ele para trazer era sílica gel. Ele trazia com medo de pegarem ele dizendo que aquilo era cocaína. Você vê o nível, como é que era a coisa. Hoje não há mais essa necessidade. Ô Vitor, a gente também quando a gente olha, para a sua carreira, para o seu grupo de pesquisa, né, que você consolidou ao longo dos anos, é muito interessante a gente, perceber que você conseguiu passear por diferentes tópicos, né. Então você fez desenvolvimento de metodologia, você fez um pouco de síntese assimétrica, você trabalhou um pouquinho na síntese orgânica, você fez a química de produtos naturais, você aplicou essa química de produtos naturais na química medicinal, você mexeu com química verde. E o contraste que eu quero fazer é que tem muita gente hoje que fica muito uma determinada área e não quer sair daquele ponto por nada nesse mundo. Você mostra justamente o contrário, que é possível ter sucesso, é possível se construir um grupo sólido, mesmo trabalhando com diferentes vertentes. Como é que você enxerga isso? Isso foi feito de propósito ou, de novo, foi acontecendo, foram oportunidades que foram surgindo e você foi construindo o seu grupo em volta dessas oportunidades? Olha só, eu comecei a minha a minha carreira trabalhando com naftoquinonas, que era o que Ventura trabalhava. Aí fui para um grupo de pesquisa e tinha gente trabalhando em tudo quanto é área, um monte de área diferente. O professor vê que a gente trabalhava com síntese de produtos naturais, síntese de alcaloide, síntese de terpeno, diazocompostos, complemento cruzado. Aquilo me impressionou, porque era um grupo bem diversificado, cada um fazia uma coisa diferente, né. Eu fiz a minha tese de doutorado foi em cima de diazocompostos. Eu conhecia muito de diazocompostos, conhecia muito, muito, muito mesmo. Eu fiz esse trabalho da minha tese de doutorado, eu fiz síntese de produtos naturais também, fiz acoplamento cruzado, mas nada disso entrou na minha tese.
na minha tese de doutorado. Tudo isso foi para publicação. O que entrou na minha tese a minha tese só tem só diazo compostos. Eu fazia Olha, síntese de compostos, especificamente de malonaldeído, que é o que eu fiz. E depois a Ana Cláudia, que foi minha aluna de doutorado, ela continuou com malonaldeído e publicou diversos trabalhos e continua fazendo coisas com diazo. Então, eu tinha um conhecimento de várias áreas, de naftoquinonas, diazo. A carboidrato entrou de surpresa, porque eu fui trabalhar no NT e tinha que trabalhar com carboidrato, então entrou como surpresa, mas eu passei a gostar dele. E aí um dia eu fiz um desenho de uma molécula que eu nunca sintetizei, mas eu usei esse desenho dessa molécula no bolso dos jalecos que eu mandei fazer no bolso dos jalecos dos laboratórios. Esse bolso do jaleco tinha o seguinte, era uma naftoquinona, era beta-lapachona, com um grupamento de azo no lugar de uma das carbonilas. No lugar de uma das metilas lá embaixo tinha uma glicose ligada ali embaixo. Então tinha carboidrato, naftoquinona e diazo. A molécula da lapachona com diazo lá em cima, nós sintetizamos, publicamos e patenteamos essa molécula, uma molécula muito interessante. E foi uma das coisas que eu estava perseguindo, modificar carbonilas das 1,2-naftoquinonas. Eu continuei trabalhando. Depois, com os carboidratos, veio a ideia dos nucleosídeos, por causa do negócio da pandemia de HIV. E nesse meio aí, eu tenho algumas coisas com o Otávio. A gente publicou alguns trabalhos, sim, né? O Fernando, o primeiro trabalho do Fernando, em cima de argila e transferificação, foi com o Otávio. Nós publicamos juntos esse trabalho. E aí veio nucleosídeos, de carboidrato pulamos para nucleosídeo heterociclos, e aí foi misturando tudo, cara. Nucleosídeos, heterociclos, diazo. Eu passei a botar diazo em diversos lugares, em diversas moléculas, fazer reações. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer é o desenvolvimento de método de síntese orgânica melhor. Tem alguns que são muito bons, que ficaram até hoje. Tem um que eu comecei, que fiz em 86, lá no laboratório do Ventura, que é fazer a síntese da juglona, que até hoje é a melhor síntese da juglona que tem na literatura. Isso não dito por mim, não, dito no rodapé de um trabalho de um grande químico orgânico sintético lá dos Estados Unidos, que colocou no pé do trabalho: o melhor rota de síntese para essa molécula é essa aqui. E é a que a gente usa até hoje, tá? Para fazer isso quando a gente quer fazer juglona. Esse caldeirão aí foi se misturando, e fui fazendo coisas. E aí surge o momento de que você começa a ter interesses em fazer moléculas que tenham algum tipo de atividade biológica. E aí começou com os nucleosídeos para HIV, para HCV. A gente tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com vírus, né? Inclusive o Amilcar Tanuri, que faleceu recentemente. Nós fizemos muita sim. coisa com o Amilcar Tanuri. Eu fazia as sínteses, ele fazia as avaliações antivirais. Esse caldo acabou sendo isso aí. Se você tentar me reconhecer por algum tipo de química, você não vai conseguir me reconhecer, nem por diazo, nem por carboidrato. É como você falou, tem gente Mas que isso é bom, isso você reconhece, é tem bom. gente que você reconhece pela química. Ó, essa química aqui é a química do coisa. Mas a minha conferência que eu dei na SBQ, eu foquei exclusivamente em naftoquinonas. Voltei Sim, à sim. origem da naftoquinona, que é onde eu publiquei a maior parte dos trabalhos, foi em química de naftoquinonas, antraquinonas e benzoquinonas, todas essas coisas. E você mencionou aí agora a conferência na SBQ e a gente não pode deixar de comentar sobre a sua participação da SBQ e a sua importância para a SBQ de uma maneira geral. E eu queria entender um pouquinho como é que a SBQ surgiu na sua vida, qual foi a primeira reunião anual da SBQ que você participou e como é que foi essa relação com a SBQ depois que você volta para o Brasil, como é que surgiu tudo isso tudo, porque é muito difícil separar o nome de Vitor Ferreira da SBQ. Eu acho que eles estão ligados para sempre, né? Sempre quando se fala de Vitor Ferreira, vai se lembrar da SBQ e dos anos que você foi vice-presidente e presidente da SBQ. O que eu acho que é muito, muito importante
para a Química do Rio de Janeiro. Então, como é que foi essa relação com a SBQ? Olha, minha primeira SBQ foi em 1989, em Fortaleza. A SBQ tinha sido fundada em 87, em 89 eu fui de ônibus até Fortaleza, 48 horas de Caramba! ônibus. E depois, em 1980, eu viajei para os Estados Unidos, né, e aí quando eu voltei, né, eu fui a primeira reunião anual foi em 1985. Quando eu fui. Em 1984, eu voltei em agosto, já tinha acontecido a reunião anual da SBQ, que ainda era dentro da SBPC, não era fora da Sim, SBPC. Uma luta sair de lá da SBPC. A gente eu vou dizer para você uma coisa, que talvez muitas pessoas não sabem. O Ângelo era muito meu amigo, o Ângelo era muito meu amigo, o Otávio também era muito meu amigo. E aí tem uma passagem que eu vou contar para você que você não sabe. Mas o Ângelo era SBQ, e ele me carregou para dentro da SBQ. Foi através do Ângelo que eu fui conhecendo os meandros e entendendo que você não pode ficar no teu laboratório exclusivamente fazendo pesquisa. Você tem que se dedicar a outras coisas, outras atividades políticas, que é o caminho para você debater as políticas da área de química, né. Nós, fomos, ah, participando da SBQ, praticamente participei da SBQ durante muitos anos. Eu fui vice eh, da Regional Rio, fui secretário da Regional Rio, fui primeiro secretário da SBQ, fui 2 vezes vice-presidente da SBQ, fui do conselho da SBQ e fui presidente uma vez, depois fui outra vez do conselho da SBQ. Então, eu tenho uma participação bastante ampla dentro da SBQ, porque eu acho que a SBQ é a nossa voz, é o nosso caminho. Nós somos SBQ e precisamos fortalecer a nossa sociedade, que vai fazer 50 anos agora. Houve uma verdade. época que a SBQ andou quando a SBQ e através da SBQ eu fui conseguindo algumas outras coisas, né, por exemplo, eu representei a SBQ na FINEP, quando se brigava pela IUPAC com a ABQ. Eu representava a SBQ nas reuniões, porque era do Rio de Janeiro, as reuniões era lá, eu representava a SBQ lá na IUPAC, lá nesse comitê. Era um comitê gestor para a IUPAC no Brasil. Mas aí o que eu ia falar do Otávio é que o Otávio, uma vez, ele andou meio apurrinhado, aborrecido com a SBQ. Por alguma razão, eu não lembro exatamente o que, mas ele andou apurrinhado com a SBQ. Aí ele escreveu o estatuto da SQ do B. Ele redigiu. E eu roubei esse estatuto dele. Ele me culpou o resto da vida por ter roubado o estatuto da SQ do B. Sempre, Mas sempre eu, um reacionário, sempre um é, reacionário. é. Mas eu organizei, quando a SBPC foi no Rio de Janeiro, eu organizei todos os eventos da SBQ no Rio de Janeiro, que vai ser agora de novo, ano que vem vai ser na UF, mas foi na UFRJ. Né. E eu fiquei responsável de organizar tudo. E eu organizei, ficou um negócio legal. Lá dentro do Instituto de Química, eu era da UF, mas eu organizava tudo lá dentro do Instituto de Química. Organizei cursos, seminários, conferência, tudo lá dentro. O Otávio deu um curso. Ele falou, vou dar por tua causa. Ele deu um curso e alguns desses cursos eram cobrados. Aí eu falei para ele, ele disse, eu não quero receber nada. Eu falei, tá bom, Otávio. Aí sabe o que que eu fiz? Paguei a anuidade dele da SBQ. Ele ficou bravo comigo. Tenho certeza que ele ficou. Ele ficou bravo comigo. Pô, você não podia ter feito isso, mas eu fui lá e paguei, atualizei todas as anuidades dele, já que ele não quis receber. Mas é muito legal, Sensacional. tenho muita saudade do Otávio. Vitor, assim, você mencionou a SBQ vai fazer 50 anos. Como é que, olhando para trás, né, o que a SBQ conseguiu construir nesses 50 anos de sociedade e o que a gente pode esperar? Quais são os desafios da SBQ para os próximos anos? Olha, a SBQ ela cresceu muito, né? Ela ficou uma sociedade poderosa, não tão poderosa quanto a ACS, né, mas ela ficou uma sociedade forte, membro da SBPC, participa de muitos comitês, ganhou um prêmio internacional agora
que é do Ministério, da Comissão de Educação, Comissão Nacional de Educação, ganhou um prêmio bastante de reconhecimento da atividade. Você vê, a SBQ começa sem absolutamente nada, numa reunião onde algumas pessoas se reuniram, assinaram e disseram: "Vamos fundar uma sociedade". Essa sociedade ajudou centenas de programas de pós-graduação, ajudou centenas de alunos, eh, criou revistas de divulgação da química no Brasil para o resto do mundo inteiro. Química Nova é o maior compêndio de química português, e agora em inglês também, né, mas é o maior compêndio É de verdade. de 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 trabalho. Depois o JBCS é um compêndio de química em inglês, tem a revista virtual de química, tem a Química Nova na escola, aqui tem não, aqui tem química é outra coisa, né, mas enfim, a SBQ conseguiu construir, juntar os químicos do Brasil serem reconhecidos. Hoje a reunião anual da SBQ, a de Campinas ano passado, deu quase 3.000 pessoas, esse ano deve dar mais ou menos 3.000 pessoas também. Juntar 3.000 pessoas para discutir química numa determinada época do ano, coisa que não existia antes. E só a SBQ faz isso, porque, claro, a SBF faz isso, a Sociedade de Matemática também faz isso, algumas outras, a SBBQ faz isso, mas de química nós somos os melhores. E acho que isso ajudou a consolidar a química no Brasil. A química no Brasil foi consolidada através da Sociedade Brasileira de Química, que foi, aos pouquinhos, mostrando para todo mundo tudo que se faz de química no Brasil e tentando. Tem alguns documentos que ficaram famosos, os eixos mobilizadores, por exemplo, que foram feitos pela Sim. SBQ para mostrar quais os caminhos que a gente tem que tomar. E eu acho que a SBQ tem uma contribuição extremamente relevante e importante para a química no Brasil. Se você olhar assim, na América do Sul, a Sociedade Argentina de Química, a Sociedade Peruana de Química, a Sociedade Chilena de Química, até a Sociedade Mexicana de Química, você vê que a SBQ está bem na frente deles. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não, eu acho que é Sim, ela fundamental, Vitor. Sem uma sociedade forte, a área não tem como crescer. Isso, exatamente. sem dúvida nenhuma. Ainda Eu mais. queria. Pode falar, Desculpa. Fernanda. Não, ainda mais o que eu queria complementar é que o Brasil é um país enorme, com muita diversidade, e a SBQ e as nossas reuniões anuais é o nosso grande fórum, é a hora que a gente consegue se encontrar, discutir química, conversar, encontrar amigos que a gente não vê, né, que a gente não consegue ver, justamente porque a gente está num país que é extremamente grande e é essencial, assim, a SBQ faz da quem não lembra, assim, quem é que não lembra da sua primeira SBQ desde que entrou, É, né, quando a gente é era bem verdade. novinho, qual foi a minha primeira SBQ? Ela faz parte, da nossa história, né. Os desafios da SBQ hoje bom, consolidar a química no Brasil e avançar, isso sem dúvida nenhuma vai ser um desafio permanente para sempre, vai ter que ser sempre assim. Mas é o desafio de equidade, igualdade, Diversidade, né. Uhum. cidade, né, acessibilidade. Esses são os desafios mais próximos agora, né. Que também está sendo feito, colocar mais mulheres em posições dentro da Sociedade Brasileira de Química, e a gente está vendo aí, já tem várias presidentes que estão aí, Rosemília von der Leyen, né, e vão vir outras aí, várias outras, ter uma diversidade de mulheres dentro da da diretoria. Então isso é muito importante a gente agora avançar nesses aspectos que foram negligenciados pela sociedade como um todo. Não foi só a SBQ, mas toda a sociedade foi negligenciando, e até que em um determinado momento começou a se mostrar que, bom, isso não pode continuar assim, tem que ter de equidade que seja representação de gênero, de cor, de raça, de todas as coisas. O Brasil é um país muito diverso. Então, a SBQ tem que ser diversa igual ao Brasil. O Vitor, um outro ponto que a gente não pode deixar de tocar quando a gente conversa com você é o papel muito importante que você teve dentro da FAPERJ, sim, de aquecer o fomento tecnológico do Rio de Janeiro
é óbvio que longe ainda daquilo que é a necessidade do estado do Rio de Janeiro, mas é claro que é muito melhor do que a gente já viu dentro da FAPERJ. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da FAPERJ para o desenvolvimento tecnológico e científico do Rio de Janeiro e, assim, como é que foi essa experiência lá dentro? Eu entrei na FAPERJ pelas mãos do Ângelo. O Ângelo era o coordenador de área da Química, e tinha acabado o mandato dele. Aí o Ângelo queria me colocar como coordenador no lugar dele. Mas aí indicaram o meu nome, indicaram o nome do Brás. E a diretoria, acertadamente, escolheu o nome do Brás, que o Brás tinha um fabuloso. Ainda tem, né? Um currículo fantástico. Escolheram o Brás para ser o coordenador de área no lugar do Ângelo. O Ângelo era um nome forte e o Brás um nome forte. Na época, meu nome era ainda de garoto, né? Então, mas aí o Brás me chamou e disse assim: Vitor, olha só, eu não posso vir aqui toda hora dar aparecer aqui nessas coisas todinhas. Vamos fazer o seguinte: tinha uma bolsa de, de ajuda, de ajuda lá da FAPERJ, uma bolsa daquela da FAPERJ, né? Para os coordenadores de área. Vamos fazer o seguinte: nós dividimos essa bolsa. Eu recebo e te passo a metade, você faz a metade do trabalho. Aí eu fiquei junto com o Brás, né? Eu ia uma semana, o Brás ia outra semana, eu ia uma semana, o Brás ia outra semana, e fomos dividindo o valor, ele me passava o valor e tal, e fomos dividindo. Até que o Brás se tornou reitor da UENF. Sim. Ele se tornou reitor da UENF. Aí ele falou para mim assim: bom, eu tenho que sair, porque não dá para mim ficar nisso aí, da FAPERJ. Bom, aí eu fiquei um tempo, e eu não era coordenador era o Brás. Então aí, bom, o conselho da FAPERJ disse: vamos escolher outro coordenador, vamos escolher um outro coordenador. Aí indicaram o meu nome, que já estava lá, indicaram o nome da Fernanda Margarida. A professora Fernanda Margarida, que era professora do IMA e que depois foi para a UERJ, professora titular da UERJ, membro da Academia Brasileira de Ciência, e o conselho então escolheu a Fernanda. Acertadamente, a Fernanda já era membro da Academia Brasileira de Ciência também, então, Sim, sim. acertadamente, escolheram a Fernanda. Então escolheram a Fernanda e aí a gente fez a mesma coisa, eu dividia lá a bolsa, até que um dia o Gerson me chamou para ser assessor da diretoria científica. Aí eu saí de coordenador de área e fui ser o coordenador de Ciências Exatas da Terra, da diretoria científica, e fiquei lá muito tempo. Até que o Gerson saiu de diretor científico e eu também saí de lá. Depois Gerson voltou como presidente e me trouxe como assessor da presidência, que eu fiquei lá até agosto desse ano. Saí agora em setembro, agosto foi meu último mês, né? Porque o Gerson saiu, e aí tem outro presidente e outros assessores. Mas a PERJ, ela veio de uma situação muito ruim, quando Moreira Franco não pagou nenhum auxílio, quando Brizola tirou todo o recurso da FAPERJ e colocou nos CIEPs, todo o recurso, até que entrou o Garotinho. E ele fez um acordo, na época ele fez um acordo, que iria de seguinte: olha, não vou dar tudo que vocês que tem aí no Constitucional, mas vou dar 20 milhões para vocês distribuírem aí, fazerem fazer os, os editais. E cumpriu. No outro ano ele deu 30 e depois deu 40. Foi o Garotinho que restabeleceu o funcionamento da FAPERJ. E aí entrou o Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral disse que ia cumprir o constitucional de 2%. Aí a FAPERJ mudou de patamar, mudou de nível. O Rui Garcia Marques foi o presidente, Gerson Lima foi o diretor científico, e aí a FAPERJ mudou de patamar, fortalecendo as, as instituições, com equipamentos de fronteira, equipamentos de ponta. Não tem um equipamento de ponta aí que não tenha sido dado pela FAPERJ. Agora mesmo,
e saiu, estão sendo pago o edital Fronteiras, que foi na época do Gerson, mas está sendo pago agora, está transferindo dinheiro, que transfere para compra de equipamento. Hospital universitário, grupo de Sim. pesquisas avançado. A UFRJ sempre foi a instituição que mais ganhou recurso, e é a maior instituição, a mais qualificada mesmo. E aí, no segundo lugar, ficava a UERJ, às vezes na frente da UF, a UF às vezes na frente da UERJ, mas eu sempre disse, todo bom grupo de pesquisa tem financiamento da FAPERJ, né? Todo bom grupo de pesquisa, né? As bolsas científicas do nosso estado se tornaram um modelo, né, de financiamento indireto, mas é um financiamento perene e que tem se mantido. Essa bolsa científica do nosso estado, jovens cientistas do nosso estado, tem sido mantido por todas as administrações que entraram, né? E agora tem outros editais, Pensa Rio, que acabou de sair agora, já da nova administração, da nova presidente. Então, a FAPERJ tem andado, e sempre foi. No bom laboratório, tem equipamentos, tem grupo de pesquisa, tem bolsista, bolsista de pós-doutorado, tem programa de doutorado, tem também uma coisa que muitas pessoas não sabem o que é a descentralização. Por exemplo, uma parte do dinheiro da FAPERJ é descentralizado para o ENF e para a UERJ, sob forma de bolsas de mestrado e doutorado. Além daquele mestrado, doutorado, bolsa nota 10, que dá para todo mundo. Nós tivemos Vitor, até um edital de Química Verde. Sim, sim, é verdade. ô Esse Vitor, eu edital ia te foi eu que cunhei perguntar, ele, junto, já precisamos de um edital de Química Verde. Oi. o que eu ia te perguntar é em relação depois de toda essa sua experiência, né, dentro da FAPERJ, o que é que você considera de diretrizes que devem se manter e novas diretrizes que devem ser criadas para que a FAPERJ se alinhe, né, a outras FAPs, em especial a FAPESP e as agências de fomento nacional? O que é que você vê assim de futuro para a FAPERJ? Olha, o futuro é você continuar apoiando editais inéditos, e a ciência ela vai avançando. Então você tem que avançar o financiamento para a ciência tem que avançar conforme a ciência vai avançando. Se hoje uma das coisas que se fala muito é em doença neurodegenerativa, então você tem que avançar com recursos para que os grupos de pesquisa possam responder a essas doenças. Se hoje a biologia molecular está avançando, se a questão de vacinas está avançando, os financiamentos têm que avançar nessa direção. Agora, essas direções são direções um pouco mais caras do que tinha, mas tem que ter, tem que avançar. Você não pode ficar apoiando sempre as mesmas coisas do passado. Você tem que apoiar as coisas do futuro. Se a inteligência artificial está avançando, a FAPERJ tem que avançar no apoio aos grupos que pesquisam inteligência artificial. Agora, chegar ao nível da FAPESP, ela nunca vai chegar, porque o problema todo é que o ICMS da FAPERJ, que é baseado no ICMS, não chega perto do ICMS da FAPESP. A FAPESP ganha muito mais recursos, tem muito mais caneta para assinar coisa e ter programas ambiciosos como o CEPID, são programas extremamente longevos e que perenes e que apoiam pesquisadores, as bolsas são maiores, né? Isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai custar chegar a isso, porque precisaria o Estado avançar no ICMS, porque nós recebemos Da 2% do captação, né, de ICMS impostos. É. da captação. Mas, sem dúvida nenhuma, o futuro da FAPERJ é avançar junto com a ciência. A ciência avança e o financiamento tem que avançar junto. Tem que olhar quais são as áreas de fronteiras e avançar nessas áreas de fronteira. Se Flow Chemistry é o que está indo, é nesse que você tem que apostar, porque todo mundo É está verdade. apostando. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a diretriz de financiamento tem que ser uma diretriz maleável, né? Que ela possa se adaptar à evolução da ciência, porque senão você engessa o modelo de financiamento e você praticamente impede que o desenvolvimento de tecnologia possa acontecer com o avanço dos anos. É verdade, é verdade.
Se você avançar nessa direção, você está avançando no caminho correto. Senão você fica Sim, bancando coisa do passado. Por exemplo, ninguém mais, todo mundo que trabalha com produtos naturais trabalha com genômica, trabalha sim. com metabolômica. Então, para fazer essas coisas, você precisa de recursos, você precisa de equipamentos, né. Então É, é porque nessa senão direção que você tem que avançar. A FAPERJ ainda estaria abrindo edital de fitoquímica clássica, né? Que não, Exatamente, assim, exatamente. não faz muito sentido mais na atualidade. Vitor, olhando para trás, né, você tem mais de 400 artigos publicados, número de citações absurdas, né? Milhares não, mas dezenas de mestres e doutores passaram sob a sua orientação no seu laboratório. Você conseguiu criar vamos dizer assim, uma árvore genealógica, vamos dizer, da química orgânica da família do Vitor, que a gente consegue reconhecer alunos seus, versos locais, em várias posições, em posições importantes hoje no Brasil. Como é que você analisa isso? Como é que você vê a importância dessa mentoria? Eu não consigo desvincular, né? É óbvio que o sucesso dos seus alunos tem grande parte da dedicação dele e da competência deles, mas muito dessa competência foi criada dentro do laboratório, ali sobre uma mentoria, uma orientação sua. Como é que é isso? Como é que é montar um laboratório e um grupo de sucesso? A gente pode dizer que o seu grupo é um grupo de sucesso que conseguiu produzir pesquisadores de diferentes áreas. Como é que é isso? Como é que você olha para isso? Como é que você entende esse crescimento ao longo dos anos? Rodrigo, olha, eu fico muito feliz de ver meus ex-companheiros, meus colaboradores, né, assumindo cargos, assim, importantes. Por exemplo, Fernando agora vai ser presidente da SBQ, a Sabrina é coordenadora de pós-graduação do Instituto de Química, né. Eu fico muito feliz de ver essas pessoas, o Eufrânio, que tem uma trajetória bastante, bacana, né, e eu fico muito feliz de ver essas pessoas crescerem. Me deixa muito feliz lembrar dessas pessoas quando elas começaram. Praticamente não sabiam quase nada de química. E hoje são pessoas que falam com a maior autoridade. Isso é muito importante, né? E acredito que isso aconteça em todos os grupos de pesquisa aqui afora, muitos alunos seus, alunos da Fernanda também. E isso é muito gratificante, isso te deixa muito feliz. Eu fico muito feliz em ver os meus companheiros, né, porque eu sempre trabalhei de uma maneira um pouco diferenciada, sempre disse assim para os alunos o seguinte: "Olha, cada um está em busca de um futuro", né, tem uma música também que lembra isso: "Eu estou em busca de um futuro possível, quem sabe, quanto tempo", isso do Paulinho da Viola, né. Então, todo mundo está atrás do futuro, correndo atrás do futuro, né. E se você não correr atrás do teu futuro, quando você está na graduação, fazendo a iniciação científica, você não vai chegar lá. Você tem que começar na iniciação científica a correr atrás do teu futuro. Eu acho que eu consegui passar para um bom grupo de pessoas, né, essa ideia. Esses dias o Fernando conversando comigo, né, ele é muito meu amigo, né, ele falou assim: "Poxa, você sempre disse que a parte política, de você participar da questão política era importante, e agora eu estou comprovando que realmente é muito importante você participar das decisões políticas. E quando você não participa das decisões políticas, alguém toma as decisões por você. Então você precisa participar. E eu acho que isso, me deixa muito feliz de poder ter dito o seguinte: "Bom, eu acho que eu cumpri". Como, por exemplo, o meu inspirador é o professor Walter Moss, é o meu inspirador. Aliás, o nome do IPPN é professor Walter Moss, merecidamente, e é o meu inspirador. É a pessoa que me inspirou, porque ele fazia política interna na universidade, e fazia tanto que ele trouxe um instituto, criou centro de pesquisa, né. Ele fazia política externa, ele foi muito influente no CNPq, quando o CNPq ficava no Rio de Janeiro, ele era uma pessoa extremamente influente, né, fazia ensino e fazia pesquisa. Tanto é que o Instituto de Produtos Naturais recebeu o nome dele.
recebeu por causa disso, porque ele fazia tudo. Ele foi diretor do NBP, do Coelho, trouxe equipamento, ele traçava todos os caminhos políticos do IPPN. E merecidamente o nome dele tá aí. Então o meu mentor é ele. Como muita gente lá do lado, tem o mentor Carlos Chagas, né, o Carlos Chagas Uhum. Filho, todo da biofísica, que fazia Verdade. mais ou menos a mesma coisa que ele fazia. Fazia política, Uhum. extensão, ciência, boa ciência, era um ícone o professor Walter Bom é um ícone em produtos naturais. Até hoje eu lembro das coisas que ele trabalhava com veneno de cobra, e volta e meia no outro dia mesmo eu falei: "Poxa, olha, eu lembro que o professor Walter Moz dizia que a betamirina tinha atividade anti-veneno de cobra", e alguém estava falando para mim agora, há pouco tempo, eu falei: "Mas isso aí já foi falado há mais de 50 anos atrás". Muito bacana. Vitor, essas histórias são muito bacanas e é interessante como a gente vai percebendo que isso tudo vai se misturando e vai contando um pouco de cada uma da nossa própria história, né. Eu acho que a gente, antes de finalizar, Vitor, eu queria te perguntar, assim, dentro da sua visão de futuro para a síntese orgânica, quais seriam os conselhos que você daria para os jovens pesquisadores, de jovens estudantes que estão agora iniciando suas primeiras reações, seus primeiros projetos dentro da síntese orgânica? O que é que você deixa de conselho para eles? Olha, o meu conselho é um conselho que muita gente já falou, muita gente já disse, está explicitado aí na química verde, e muita gente falou isso. Mas o meu conselho mesmo é que as pessoas têm que pensar que uma síntese orgânica, ela é junto de etapas de reações. Não adianta você fazer uma reação verde e dizer que a tua química é química verde. Você tem que mudar os procedimentos da síntese total, de todas as trajetórias, de todas elas. Usar novas ferramentas, novos métodos de reação de micro-ondas já é consolidado, ultrassom é consolidado, reação em fase sólida, mas ainda há muita coisa que fazer. Muita reação que ainda é feita e muitos fármacos ainda são feitos de maneira que não são adequados com a situação da sustentabilidade do planeta. Hoje nós estamos na COP30 discutindo a sustentabilidade do planeta, mas se produz plástico desesperadamente que gera o microplástico, nanoplástico, né, continua se gerando isso aí. Mas tem muita coisa que poderia ser feito, que poderia avançar. É claro que avançar é uma questão, assim, não depende muito de você às vezes, você avança numa coisa, mas o mercado é que manda, o tal do mercado manda. Não, eu faço um polímero biodegradável que é uma maravilha, mas ele é mais caro do que o derivado do petróleo. E aí vão continuar fazendo derivado do petróleo e você vai ficar por aí afora. Então, não desistir da ideia de que esse planeta tem jeito e que a química é importantíssima para essa questão do planeta. Química é importantíssima. Uma coisa simples, métodos de purificação de água precisam avançar, porque na água tem microplástico, tem nanoplástico, na água tem sulfonatos, na água tem metais pesados. Isso não sai no tratamento de água, isso permanece no tratamento de água. Ainda tem muita coisa para ser feito, muita, muita coisa mesmo, muita coisa para se avançar. Se a gente quiser salvar esse planeta, não, na realidade, eu até não preciso dizer que salvar esse planeta. O planeta tem salvação. O planeta, sem dúvida nenhuma, tem salvação. O que não tem salvação é a espécie Homo sapiens. Essa eu acho que não tem jeito. Acho que essa vai desaparecer. 92% das espécies que apareceram nesse planeta já foram extintas. Todos os homos anteriores ao Homo sapiens foram extintos. Então, o planeta não vai desaparecer do universo, ele vai continuar lá O planeta rodando em torno do persiste. Sol. A planeta persiste, o que vai persistir somos nós. Isso certamente. A Verdade. continuar como estamos andando agora, não vamos permanecer. E aí todo mundo fala isso, não sou eu o único a falar, mas um monte de gente, centenas de pessoas, cientistas, já falavam isso e falavam isso há muito tempo atrás. Há 10, 15, 20 anos atrás se falava assim, e continua exatamente da mesma forma. A temperatura do planeta subindo, né, os materiais descartáveis continuam sendo
Aqueles descartáveis que a gente vê na rua, nos lixões aí, continuam sendo os materiais descartáveis, as embalagens continuam sendo a embalagem de um uso apenas, você chega em casa, tira a embalagem e joga fora. Então, todo esse comportamento é o comportamento das pessoas. E a química pode ajudar, ela pode ajudar muito. Fazer embalagens mais, por exemplo, embalagens comestíveis, embalagens que sejam de fontes renováveis, usar a floresta como fonte de matéria-prima para fazer produtos de interesse da sociedade, usar mais a floresta, que aliás o Lula fez um discurso fantástico. A floresta de pé vale muito mais do que ela derrubada. Isso foi quando ele É falou na verdade. na na sexta-feira passada. E a gente tem um trabalho que eu publiquei, se chama, eu falei: "Se você quer saber mais sobre o assunto, leia esse artigo aqui na RBQ, quais as vantagens de se manter as florestas de pé". Eu Esse vou artigo botar está o todo link em aqui na descrição do vídeo para o pessoal poder acessar o artigo. Acho que é importante. tá na RBQ, se quiser eu te mando ele. Sim, com certeza. Te mando ele Vitor, com o link. prazer imenso falar com você. Muito obrigado pelo tempo. Tenho certeza de que você inspirou e ainda inspira uma geração aí de químicos orgânicos. Falo por mim, mas tenho certeza que falo por muitos dos meus colegas que conseguem olhar para a tua carreira e ter ela como uma fonte de inspiração. Queria te agradecer eh, por todo o trabalho que você fez junto à SBQ durante os anos que teve lá como vice-presidente e presidente, principalmente como carioca que sou, agradecer pelo trabalho que você fez dentro da FAPERJ, porque é muito do desenvolvimento dos laboratórios que a gente tem hoje não teria sido possível se a FAPERJ não tivesse retomado o financiamento que ela teve nos últimos anos, e tenho certeza de que a sua contribuição, óbvio que com a ajuda de outros, com o professor Gerson, o professor Braz, o professor Ângelo também, mas tenho certeza que você sempre teve um carinho especial pela química orgânica, e isso ajudou muito a nossa área a ganhar mais espaço dentro da FAPERJ também. Muito obrigado, foi um prazer. Fernanda, se tiver mais alguma coisa a colocar. Só agradecer. As palavras do Rodrigo já resumem tudo o que é a sua importância e é, de fato, uma fonte de inspiração para todos nós e um grandíssimo nome dentro do Rio de Janeiro que faz com que a nossa amada síntese orgânica seja sempre valorizada. Obrigada, Vitor. Fernanda e Rodrigo, muito obrigado pela sua oportunidade de contar essas histórias, relembrar algumas coisas que eu já estava lá no fundo do baú, mas agora ficaram públicas e ficaram aí para sempre aí com você. Muito obrigado mesmo É, pela sua oportunidade, foi uma tarde agradabilíssima, né, para o início da minha carreira, as coisas que eu fiz e coisas que não fiz, mas que poderia ter feito. A gente não é capaz de fazer tudo que a gente quer, a gente pode fazer é uma verdade. parte. Muito obrigado, amigos. Vitor, muito obrigado, um abraço. Até a próxima. Um abraço.